Oi pessoal, após um bom tempo nós vamos falar sobre mais um tópico na playlist de modelagem matemática, será a aula 13. Vamos falar sobre modelo logístico, mais um pouquinho sobre ele. Vamos pegar a equação diferencial logística, que tem esse formato, e demonstrar que a sua solução é essa aqui, ou seja, esse é o tipo de função que, ao ser derivado em relação à variável t, gera como resultado a função que está aqui do lado direito. E as curvas com essa característica têm esse comportamento aqui, com crescimento limitado por uma constante k, tá certo? Então, para começar, vamos relembrar rapidamente que a equação diferencial dp dt igual a r vezes p é uma equação diferencial cuja solução tem esse formato, ou seja, uma função que tem um crescimento exponencial. Então, considerando r uma constante, a chamada constante de proporcionalidade, nós temos que o gráfico desse tipo de função tem esse comportamento aqui, crescimento exponencial. Nesse caso, considerando o r positivo, né? Se o r fosse negativo, ela estaria decaindo. Mas pegando essa curva nesse formato, o que nós temos? Um crescimento infinito. E a ideia do modelo logístico é modelar populações. E para populações, de maneira geral, quando o x, ou a variável tempo, tende para infinito, não é plausível considerar que esse crescimento sempre se manterá infinito, sempre será crescente cada vez mais e mais, sem nenhuma limitação. E é aí que entra o modelo logístico, que é quando nós queremos um crescimento exponencial ou muito próximo do exponencial por um certo período, mas que a partir de um determinado instante comece a tender a uma estabilidade, porque a gente sabe que a população não pode crescer infinitamente. Então, qual que é a ideia do modelo logístico? É ter uma curva mais ou menos com esse comportamento aqui. Percebam que ela vai ser limitada, e esse número limitante aqui na nossa aula eu vou representar pela letra K, tá certo? Esse valor também é chamado de capacidade de carga, é chamado de valor limite, é chamado de população limite, ou de outros nomes que representem esse limite máximo do comportamento aqui do crescimento da função. Então percebam que à medida que o x aumenta, os valores que a função vai assumindo vão se aproximando cada vez mais dessa capacidade de carga. E percebam ainda que nessa região aqui nós temos o comportamento muito próximo do exponencial, que é o que a gente quer, comportamento próximo do exponencial até um certo instante, e depois ocorre uma tendência de estabilidade. Curvas com esse comportamento são chamadas curvas de crescimento logístico. Então vamos começar falando da equação diferencial logística, mais especificamente do seu surgimento. Nós vimos agora há pouco que essa equação diferencial promove uma função que vai ter um crescimento no formato exponencial. Mas a ideia do modelo logístico é que isso não aconteça indefinidamente, é que a partir de um certo instante, a curva que representa essa função tenda à estabilidade. Então, o que foi feito? Do lado direito dessa equação, foi multiplicado esse fator aqui, ó. E é esse fator que garante que, a partir de um certo momento, a curva comece a tender para estabilidade. E como nós resolvemos a equação diferencial logística, que é essa equação aqui? Lembrando que esse r é uma constante, o k aqui também é uma constante, que é aquele valor limite, o valor assintótico. P representa a função que vai determinar aquele crescimento, que pode ser de uma população, e T aqui está representando o tempo, por exemplo. Então, o que nós temos? Essa equação diferencial é separável. O que significa isso? Que ela pode ter tudo que envolve a função P colocado de um lado, tudo que envolve a função T ou alguma constante colocado do outro lado. E ao fazermos isso com essa equação diferencial, nós obtemos esse resultado aqui. Ó. O que foi feito? Basicamente, o dt passou multiplicando e o p vezes esse fator todo, 1 menos p sobre k, passou dividindo. Então, ficamos com essa equação aqui. Agora, nós podemos tomar a integral dos dois lados. Do lado esquerdo, a integral em relação à variável p. Do lado direito, a integral em relação à variável t. Essa integral aqui, esse integrando, pode ser reescrito assim, ó. E eu coloquei assim só para ficar claro, para a gente poder entender o que vai ser feito para resolver essa integral. Então, vou chamar essa equação de A, e como que nós resolvemos essa integral aqui, que ela não é muito fácil de se resolver.
Então, para ela ser resolvida, nós vamos manipular o integrando para ficar com o resultado aqui exatamente igual a esse, mas escrito de uma forma que a integral saia de maneira mais tranquila. Então, peguei o integrando, que está aqui, e observo que ele pode ser reescrito dessa forma, aqui somando o 1 com menos p sobre k. Mais do que isso, esse p pode ser escrito como p sobre 1. E eu coloquei aqui só para ficar mais fácil de entender, que aqui nós temos uma divisão entre duas frações. Então, nós podemos conservar o primeiro termo, que é 1, e multiplicar pelo inverso do segundo termo, que é esse denominador todo aqui. O inverso de p sobre 1 é 1 sobre p. O inverso de k menos p sobre k é k sobre k menos p. Então, aqui, ó, conservei a primeira e estou multiplicando pelo inverso da segunda. Então, estou invertendo aqui numerador e denominador nessas duas frações. E esse resultado é simplesmente k sobre p vezes k menos p. Então, nós podemos, nessa integral, trocar esse integrando por essa fração aqui, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer agora, substituir esse resultado nesse integrando aqui na equação A. E é por isso que ela pode ser reescrita dessa forma aqui. Aqui eu fiz aquela troca, ok? Agora, chamei essa equação aqui de B e observo que esse integrando ainda não está muito fácil de ser resolvido. Mas agora ele está numa forma clara, onde nós percebemos que o uso de frações parciais pode ser útil. E o que é escrever esse termo como frações parciais? É tentar escrever esse termo de forma que ele seja uma constante sobre um dos fatores lineares que está aqui no denominador, mais uma outra constante sobre o outro fator linear. Porque integrar algo desse tipo é muito mais fácil do que integrar algo desse tipo, tá? E nós queremos saber quais são as constantes A e B que fazem com que essa soma aqui de fato represente essa fração. Então, para chegar nesse resultado e determinarmos quais são os valores das constantes que nós podemos substituir aqui, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por esse denominador, ó, p vezes k menos p. Coloquei aqui em vermelho para ficar claro o que nós estamos fazendo. Então, peguei o termo da esquerda e multipliquei por esse denominador. Para compensar, nós somos obrigados, para não perdermos a igualdade, né, a multiplicar o lado direito também por esse fator. Então, o lado direito está aqui e eu multipliquei por esse fator também. Aqui observem que esses dois termos são exatamente iguais, então eles podem se cancelar e fica apenas k sobrando, que está aqui, ó. Já desse lado, nós temos que aplicar a distributiva. Esse termo está multiplicando essa soma, então vamos multiplicar por cada um deles. Quando nós multiplicarmos por a sobre p, vai ficar assim. Depois multiplicamos esse termo pelo b sobre k menos p, e vai ficar isso aqui. Agora nós podemos fazer algumas simplificações também. Nesse termo, ó, p com p pode ser cancelado. No outro, k menos p com k menos p pode ser cancelado. Então vai ficar k igual a k menos p vezes a mais pb, que é o que está aqui. Agora nós temos que igualar esses dois termos, né, esses dois polinômios. Então nós vamos efetuar a distributiva aqui do a com k e com menos p, para depois ajustarmos os termos. Então fica ka menos ap, que está aqui, ó, somado com o pb, que eu escrevi aqui como bp, só para ficar na ordem, né? Multiplicação comutativa no universo dos reais. Agora, o que nós vamos ter? Esse termo k, só para ficar fácil de entender, pode ser escrito como k mais zero. O outro eu só repeti aqui. Então, como que nós igualamos esses dois termos, né? Esses dois lados da equação? O termo que envolve k tem que ser igual ao termo que envolve k. Esses dois outros termos aqui têm que ser igual ao zero. Então, essa igualdade tem que valer, ok? Então, daí nós tiramos que k tem que ser igual a k e, portanto, o a é igual a 1. E substituindo o a igual a 1 aqui, ó, nós vamos ter que o zero tem que ser igual a menos ap mais pb, e fazendo a substituição, fica zero igual a menos p mais bp. Colocando o p em evidência, nós temos esse resultado. O p aqui é uma função, a função que nós queremos determinar, então ela não precisa ser igual a zero, ela é uma função, né? Mas se o p não é zero, implica que o menos 1 mais o b tem que ser zero, porque esse resultado tem que ser igual a zero. Então isso dá para a gente que o b tem que ser igual a 1 também. E, portanto, esse integrando, k sobre p vezes k menos p, pode ser escrito como a sobre p, só que o a é igual a 1, então 1 sobre p, mais b sobre k menos p, só que o b também é igual a 1. Então a gente pode trocar por isso aqui, ok? Então, nessa integral
da equação B, nós podemos trocar por essa soma aqui de frações parciais. E aí a equação B pode ser reescrita dessa forma. Aqui nós temos a integral de uma soma, isso é a soma das integrais. E agora nós vamos fazer o seguinte, essa primeira integral é muito fácil de resolver, né? A integral de 1 sobre p dp é o ln do módulo da função p. Só que essa aqui é um pouquinho mais chata. Então vamos fazer substituição para resolvermos essa integral aqui. Então eu vou começar chamando u de k menos p, aqui no denominador, tá certo? A partir daí sai que du dp, ou seja, a derivada de u em relação a p, por quê? Porque essa integral é em relação a p, tá vendo? Vai ser igual, k é uma constante, derivada da constante é zero, e derivada de menos p em relação a p é menos 1. E, portanto, sai que o du é igual a menos dp, ou, em outras palavras, que o dp é igual a menos du. Então, voltando aqui na integral, significa que ela pode ser reescrita como integral de u du, e o dp a gente pode trocar por menos du, como feito aqui. Ó. Aqui o menos é uma constante, né? Significa menos 1, esse menos 1 pode sair, fica menos integral de 1 sobre u du, que é igual a menos ln do módulo de u mais uma constante. O u a gente sabe que é k menos p, então aqui nós temos menos ln de k menos p mais uma constante. Então nós podemos trocar essa integral aqui por esse resultado. E sabemos que a gente pode aqui, por enquanto, não considerar a constante, porque como temos aqui várias integrais, no final a gente pode juntar tudo em uma constante só, né? Então aqui nós vamos ter ln do módulo de p, menos o ln de k menos p, que é o resultado que a gente acabou de encontrar para essa integral, e a integral de r, que é uma constante em relação a t, é rt, mais uma constantezinha que eu chamei de c1. Então esse c1 aqui está englobando todas as constantes que aparecem nessas três integrais. Tá? Agora eu vou usar uma propriedade lá de logaritmo. Log de um quociente é o log do numerador menos o log do denominador, tá certo? Por que eu estou pensando nessa propriedade? Porque aqui eu tenho um ln de um valor menos o ln de outro valor. E ln a gente sabe que é um logaritmo, né? Então eu estou com uma função, né, com uma parte ali da equação com esse formato. Então eu posso pegar essa diferença de logaritmos e escrever como um logaritmo de um quociente. Então, essa diferença de termos pode ser escrito como ln do módulo de p sobre k menos p, igual a rt mais c1, que é o que já estava desse lado. Nós queremos encontrar a função p de t, então nós temos que tirar o ln daqui. Qual que é a função que elimina o ln? A exponencial, porque elas são inversas. Então, eu aplico a exponencial dos dois lados dessa equação. Aqui, a exponencial do ln vai ser cancelado, né? Vai ficar só o logaritmando, que está aqui. Ó. E desse lado, eu optei por escrever não o e elevado a essa soma, mas usando a propriedade do produto de potências de mesma base, eu escrevi isso aqui dessa forma. Concordam? Produto de potências de mesma base, eu poderia conservar a base, que é o e, e somar os expoentes, que é o que está aqui. Ó. Só que eu escrevi como um produto de exponenciais. Só porque essa parcelinha aqui vai virar uma constante, aí facilita o nosso trabalho. Então, depois tiro o módulo daqui, a gente sabe que o módulo de um determinado valor é mais ou menos aquele valor, dependendo do sinal que vai ter naquele resultado, né? Então, para tirar o módulo, basta colocar o mais ou menos aqui do outro lado da igualdade. Aqui eu preferi colocar o e elevado a c1 junto com o mais ou menos, porque é todo esse termo aqui, ou mais ou menos, que a gente vai chamar de uma constante só. Por quê? E é uma constante. C1 também é uma constante. Então, E elevado a C1 é uma constante. Mais uma constante ou menos uma constante, não importa o sinal. O resultado ainda é uma constante. Então, nós podemos trocar esse mais ou menos E elevado a C1 por uma constante C2. Porque, independente de ser positiva ou negativa, é uma constante. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos inverter essas duas frações aqui, para ficar mais fácil de resolver, não é a única forma de resolver. Então, quando eu inverter essa fração, o resultado é esse. Só que se eu inverter essa, eu sou obrigado a inverter essa outra. Então, vai ficar 1 sobre C2 e elevado a RT. Aqui, olha só que interessante. Isso é 1 sobre C2 multiplicado por 1 sobre essa exponencial. O 1 sobre C2, eu vou chamar de C, né? C2 é uma constante. 1 sobre uma constante continua sendo uma constante, que eu chamei de C. E 1 sobre E elevado a RT, eu posso escrever como E elevado a menos RT, propriedade de potências também. Chegamos nesse resultado aqui. Agora podemos multiplicar cruzado. Vai ficar K menos P
igual a C vezes P vezes essa exponencial, que é o que está aqui, ó, ok? Agora eu posso passar esse menos P para o outro lado, o equivalente a somar P dos dois lados da equação, e ficamos com esse resultado aqui. Percebam que nós temos P nos dois termos desse lado direito, então o P pode ser colocado em evidência, então ficamos com esse resultado. E nosso objetivo é encontrar a função P, correto? Então nós podemos pegar esse parênteses inteiro aqui, que está multiplicando, e passar dividindo. Então nós vamos ficar com P de t igual a K, que já estava aqui, né? Dividido por o resultado daquele parêntese, 1 mais C e elevado a menos RT. E esse é o resultado, né? Essa é a solução da equação diferencial logística, tá? Chamada de modelo logístico. Então o modelo logístico nada mais é do que a solução da equação diferencial logística. Mas como que esse modelo vai ficar se nós tivermos uma condição inicial, né? Teremos um PVI, onde o t igual a zero, e quando ele for igual a zero, um determinado valor da função vai ser o valor chamado aqui de P0, ou seja, P de zero igual a um valor específico P0. Nós encontramos esse resultado para o modelo logístico, então se o P de zero obrigatoriamente for igual a um valor P0, significa que quando esse t aqui for igual a zero, o resultado da função tem que ser igual a P0. Então é só fazer essa troca. Ó. Troquei o t por zero e o resultado tem que ser P0. E agora a gente vai resolver isso. Aqui menos r vezes zero é zero, então fica exponencial de zero, e elevado a zero é 1, e 1 vezes c é c, por isso que aqui ficou só o c. Agora eu posso passar esse P0 dividindo e 1 mais c multiplicando, né? Então vai ficar com esse resultado aqui, ó, K sobre P0 igual a 1 mais c. Vamos encontrar o valor de c a partir daí, que vai ser c igual a K sobre P0 menos 1, passando esse 1 para o outro lado. Então ficamos com esse resultado para a constante de integração que apareceu no modelo logístico. Então, se nós formos lá na solução encontrada, trocarmos o c pelo resultado que foi encontrado, encontramos essa solução aqui, que representa o modelo logístico para essa condição inicial, quando P de zero for igual a um valor específico P0, tá certo? Com isso, resolvemos a equação diferencial logística, inclusive considerando uma condição inicial. Agora eu vou utilizar esses resultados encontrados para resolver um exercício bem simples. Considere 100 tigres que foram abandonados em uma ilha no ano de 2010 e que no ano de 2017 a população já era de 320 tigres. Considere ainda que esta ilha pode suportar no máximo 4.000 tigres, por algum motivo. E aí, na letra A, assumindo que esse crescimento populacional é do tipo logístico, qual a equação que descreve a população de tigres, que eu chamei de P de t, em qualquer ano? Então essa é uma coisa que a gente tem que verificar. Na letra B, com base no modelo encontrado, quantos tigres a ilha terá em 2028 e em que ano a população de tigres será aproximadamente igual a 2.000 tigres. Então vamos lá. Para a primeira parte do exercício, nós temos o seguinte: a solução que nós encontramos para uma determinada condição inicial, a P de zero igual a P0, esse aqui é o modelo logístico. E pelos dados do exercício, o que a gente tem? São 100 tigres no início do estudo, né? Eles foram colocados na ilha. Então significa que o P de zero, que é o momento inicial, é igual a 100, esses 100 tigres. Então 100 é o valor de quem? Do P0, que é a população inicial. Tá certo? E além disso, o ano de 2010 aqui é considerado como t igual a zero, tá certo? Porque no momento inicial, o ano era de 2010. Então 2010 é o tempo zero. Além disso, em 2017 já se tinha 320 tigres na ilha. Então, como 2017 é um ano e nós vimos que o 2010 corresponde ao t igual a zero, o 2017 vai corresponder ao t igual a 7, né? Basta fazer 2017 menos 2010. Dá esse intervalo de tempo aqui de 7 anos. Então, lá na função, quando o t for igual a 7, isso corresponde ao ano de 2017. Então, significa que a população no tempo 7 é igual a 320, que são 320 tigres. Além disso, foi informado que a ilha suporta no máximo 4.000 tigres, ou seja, o valor limite dessa população é de 4.000. E o valor limite no modelo logístico é o que nós chamamos de K. Então, o K é 4.000. Então, sendo assim, fazendo essas substituições, olha só, o K por 4.000,
o P0 por 100, nós temos esse resultado aqui para o modelo logístico. Agora aqui fazendo umas simplificações, né? 4.000 dividido por 100 dá 40, 40 menos 1, 39. E aí ficamos com esse resultado, que está aqui, ó. Só que nós sabemos que P de 7 é igual a 320. Então o que significa isso? Que se nós trocarmos o tempo aqui por 7, o resultado da função tem que ser 320. Então dá esse resultado. Agora vamos resolver essa equação para encontrar o R. E aí nós temos todos os parâmetros do modelo determinados. Aqui nós passamos o 320 dividindo e o 1 mais 39 exponencial multiplicando. Agora subtraímos um dos dois lados, ficamos com esse resultado. Fazendo as continhas aqui, obtemos esse resultado aqui, 25 sobre 2 menos 1. Depois, essa subtração de frações gera 23 meios. Agora passamos o 39 dividindo, ou seja, multiplicamos por 1 sobre 39 dos dois lados, fica com esse resultado. Essa multiplicação de frações gera essa fração aqui. E queremos encontrar o R, né? Então temos que tirar essa exponencial. O que tira a exponencial é a aplicação da função ln, né? Temos que aplicar dos dois lados. Aí, desse lado aqui, fica só o menos 7R, e aqui ficou ln de 23 sobre 78. Multiplicando por menos 1 sobre 7 dos dois lados, nós encontramos que o R é esse resultado aqui. Então, fazendo essas continhas, nós obtemos um R aproximado, com a quarta casa decimal, de 0,1745. Então, podemos vir no modelo e trocar o R por 0,1745, obtendo esse modelo, essa função que nos dá a população de tigre em função do tempo, ok? Então, modelo para a população de tigres em qualquer ano a partir do ano de 2010, correto? Lembrando que o 0 corresponde a 2010, o 7 corresponde a 2017 e assim sucessivamente. Letra A, resolvida. Já na letra B, pede que, com base no modelo encontrado, quantos tigres a ilha terá em 2028. Então, nesse caso, nós temos que encontrar qual que é o T lá no modelo que vai representar o ano de 2028. Basta fazermos 2028 menos o ano inicial, que é 2010, dá 18. Então, o ano de 2028 corresponde ao T igual a 18. Esse é o modelo que nós encontramos para essa população, a população de tigres. Então, quer dizer que quando nós calcularmos P de 18, nós vamos ter que trocar o T aqui por 18. E aí nós vamos obter, fazendo as continhas, né? Multiplicando esses dois expoentes. E aí vamos ter que o P de 18 é 1.489 tigres, já fazendo os arredondamentos necessários, tá? Ou seja, no ano de 2028, a população aproximada de tigres vai ser de 1.489, certinho? Já para a última letra do exercício, em que ano a população de tigres se aproximará de 2.000 tigres? Bom, esse é o modelo que nós encontramos. Nós queremos agora descobrir qual que é o ano, né? Qual que é o T que vai gerar uma população de 2.000 tigres. Então quer dizer que a função tem que ser igual a 2.000. Agora, mais uma vez, passamos o 2.000 dividindo e esse denominador multiplicando. Chegamos nessa equação aqui. Passamos o 1 para o outro lado. Aqui 4.000 dividido por 2.000 dá 2, né? Então fica 2 menos 1 igual a 39 vezes essa exponencial. Agora passamos o 39 dividindo, fica 1 sobre 39 igual a exponencial. Para tirar a exponencial, aplicamos o ln dos dois lados. Aqui vai ficar só esse expoente, né, que está aqui, ln de 1 sobre 39. Agora, dividimos por menos 0,1745 dos dois lados e obtemos que o T é esse resultado aqui. Fazendo já as continhas e as aproximações, o T é aproximado de 21 anos, ou seja, é após 21 anos depois do momento em que os tigres são colocados na ilha que teremos aproximadamente 2.000 tigres. Mas que ano que o 21 anos, né, que se passaram vai representar? Bom, basta pegarmos o ano inicial, que é 2010, e somarmos com esse 21, que são os anos que vão se passar para termos 2.000 tigres. Dá o ano de 2031. Ou seja, essa ilha vai ter os 2.000 tigres aproximadamente no ano de 2031, tá certo? Em 2031, serão aproximadamente 2.000 tigres nessa ilha. E resolvemos todas as partes do exercício. Aqui, só para ilustrar, eu coloquei um gráfico desse modelo que nós encontramos e destaquei esses pontos que foram utilizados aí na resolução e depois nas questões.
Então olha só, aqui o gráfico daquela função que nós encontramos, olha que interessante. Então a população de tigres crescendo, mas tendendo para a estabilidade. Qual que é essa estabilidade? Exatamente a população limite, que é de 4.000 tigres. Aqui nós temos o ponto A, esse ponto A é a condição inicial, 0, 100, que significa o seguinte, lá no ano de 2010, que corresponde a t igual a 0, a população de tigres era de 100. Já aqui no ponto B, nós temos o ponto 7,320, que é aquela outra condição inicial, que no ano de 2017, correspondente ao t igual a 7, eram 320 tigres na ilha. Já o ponto C foi aquele encontrado no exercício, que significa o seguinte, no ano de 2028 serão 1.489 tigres aproximadamente, e esse ano corresponde ao t igual a 18, exatamente o que está aqui, ó, entre 15 e o 20 aqui no 18. E para finalizar, o ponto D, que corresponde ao ponto 21/2000, que significa que lá no ano de 2031, que corresponde ao t igual a 21, serão aproximadamente 2.000 tigres na ilha. E desconsiderando qualquer interferência nesse sistema, nós vamos ter aqui a população de tigres crescendo, se aproximando cada vez mais da população máxima à medida que o tempo passa, ok? Espero que tenham gostado, pessoal, e aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Valeu, tchau!